home care. A primeira coisa dentro do home care é a implantação. Primeiro, a implantação hospitalar. Essa implantação hospitalar ocorre enquanto o paciente ainda está internado, tá? O paciente vem com melhora do quadro, o médico está com previsão de alta, e aí é um paciente que ainda não tem condições de ter alta sem o acompanhamento de uma equipe multi. Essa implantação é feita pelo convênio ou pelo home care contratado pelo convênio. Quem faz essa implantação? O fisioterapeuta ou uma enfermeira. Dentro dessa avaliação, o que é necessário? Tudo. É uma avaliação bem minuciosa, bem detalhada, onde você tem que pegar tudo. Toda a história do paciente, por que ele internou, quando que ele internou, o que aconteceu dentro dessa internação hospitalar. O paciente foi para UTI, o paciente foi entubado, o paciente precisou usar oxigênio, não usou, quais são as medicações necessárias que ele fez uso e que ele está fazendo uso atualmente. Tudo. Aí, o que acontece? Quando você chega em alguns hospitais para fazer a implantação, os profissionais que lá estão na correria, não tem como eles ficarem dando muita atenção pra gente do home care para quando vai fazer a implantação. Então, você pode procurar o médico responsável pelo paciente, prontuário médico, porque dentro desse prontuário tem tudo e mais um pouco, e se tiver familiar dentro do quarto no momento da implantação, você também busca informações com ele, tá? Programação. A programação, dentro dessa programação, o que acontece? Quando o paciente, ele vai ter alta hospitalar, geralmente o médico já pede uma programação, tá? Mas a programação do home care é diferente da programação hospitalar, porque a maioria dos pacientes que fazem fisioterapia no âmbito hospitalar, geralmente é na parte da manhã, parte da tarde e durante a noite, tá? Exceto um ou outro paciente que é feito só uma vez no dia e uma vez à noite. Mas de praxe manhã, tarde e noite. E o tempo máximo de atendimento dentro da área hospitalar é 30 minutos, tá? Eu digo o máximo, porque às vezes o profissional vai lá e ele fica menos tempo. Mas aí é conduta de cada profissional, não tenho por que estar entrando em detalhes, tá? E é por N motivos. Aí, o médico, ele sabe que quando ele solicitou na prescrição fisioterapia respiratória e motora para o paciente no âmbito hospitalar, ele acha que a domicílio tem que ser o mesmo atendimento. Aí o que ele faz? Quando ele solicita a programação lá pro home care, quando ele solicita o home care, o que ele faz? Ele manda o paciente para casa diário, sendo uma vez dia, ou às vezes ele manda o paciente para casa com 2 atendimentos dia. E às vezes sem necessidade. Mas o correto é,
Se o home care que foi fazer essa avaliação, a gente não vai, o correto não é ir pela solicitação médica, o correto é o profissional fazer a avaliação e verificar quantos atendimentos realmente aquele paciente necessita, tá? Porque às vezes o paciente que tá lá é um paciente que fez uma cirurgia ortopédica sem necessidade de ir para casa com atendimento 2 vezes dia, né? Bom, como eu falei, o tempo no âmbito hospitalar é no máximo 30 minutos. No máximo, gente, no máximo. Só que no home care, o atendimento é em torno de 40 a 50 minutos. E eu não estou falando de home care particular, porque o home care particular geralmente é 1 hora. 1 hora. Aí o paciente vai para casa pós-cirúrgico de fratura de fêmur. O médico foi lá e prescreveu 2 vezes dia. Tem necessidade? Não, não tem. Não tem necessidade. Quem tem que fazer essa programação é o físio, tá? Tô falando isso por quê? Porque já aconteceu no home care e ultimamente está acontecendo com uma certa frequência, tá? Paciente que é ortopédico, pós-operatório, e os médicos estão mandando esses pacientes com uma programação 2 vezes dia. Aí, e eu já vi até programação 3 vezes ao dia. Aí, o que acontece? O paciente vai com uma programação 2 vezes dia, onde um desses atendimentos a família quer que o profissional estimule a marcha, tá? Gente, eu não tô falando do primeiro momento, quando o paciente já tá em casa, tá? Tem toda uma questão aí de avaliação, todo um protocolo. Aí, o que acontece? O primeiro atendimento, o físio vai lá e faz exercícios. Aí, e eu não tô falando que isso é de praxe, tá? É o que às vezes anda acontecendo por aí. E o segundo atendimento, o físio vai lá para deambular com o paciente. Apenas deambular. Apenas deambular com o paciente. Tem necessidade desse segundo atendimento? Deambular com o fisioterapeuta. Apenas deambular, sem treino de marcha, sem nada, apenas para deambular. É fisioterapia? Não. Apenas deambular, já que não é um treino de marcha, apenas colocar o paciente para andar, isso não é fisioterapia, tá? Então, o profissional que foi lá e que fez a avaliação do paciente, ele realmente verifica se tem essa necessidade, tá? E o que tá acontecendo muito pós-Covid, tá? Então, no pós-Covid, o que eles estão enviando? Programação, 2 vezes diário, gente, 14 atendimentos por semana, sendo que às vezes o paciente está em ar ambiente, sem desconforto respiratório, com uma ausculta pulmonar limpa, grau de força 5, deambula de forma independente. Tem necessidade dessa programação 2 vezes dia? Não, né? Gente, não tem. Por mais que seja Covid, se o paciente está em ar ambiente, sem oxigênio,
Só porque é pós-Covid, não tem necessidade de programação 2 vezes dia. Lembrando que eu coloquei aqui que é um paciente em área ambiente, sem desconforto, ausculta limpa, grau muscular 5, deambula de forma independente, enfim. Sem necessidade nenhuma, tá? Por isso que é necessário fazer a implantação de forma correta. A partir do momento que foi feita a implantação e que foi colhido todos os dados detalhadamente, aí o profissional não, né? Aí os dados vai para o home care. O correto, não estou falando que acontece, mas o correto seria o home care pegar essa avaliação que foi feita pelo profissional e usar a programação a qual foi avaliada pelo profissional, tá? E não pelo médico. Até porque a programação de fisioterapia, o correto seria o profissional ver e colocar em prática, tá? Depois da programação, aí o correto, tá? Seria a programação, aí depois verificar o profissional que vai estar sendo feito esse atendimento. Mas o que acontece? Dentro dessa implantação, o correto também seria o profissional do home care orientar a família. O que não acontece, seja no primeiro atendimento, seja na implantação, tá? Essa orientação teria que falar para a família sobre o tempo de atendimento, a programação, explicar que atendimento domiciliar é um atendimento de forma manual. Explicar também que o fisioterapeuta de rua ou fisioterapeuta de atendimento domiciliar, ele não tem horário fixo, tá? Ele atende dentro do horário comercial. Porque o que está acontecendo? Dentro dessa implantação que é feita, os profissionais não orientam a família. Aí o que acontece? Esses pacientes que saem são pacientes que deambulam, que tem uma vida ativa, que sai, que trabalha, que vai para a rua, que vai para o banco, que vai para o mercado, para o raio que o parta. Aí o que acontece? Quando o profissional... Aí ele escolhe o horário que ele quer que o profissional vai, a meio-dia. Mas meio-dia, às vezes, o profissional está em outra rota. Aí ele não pode ir meio-dia, ele pode ir às 13. Aí a família ou o paciente não aceita. Não aceita por quê? Porque o paciente tem uma vida ativa. Primeiro, paciente que tem vida ativa não deveria entrar em home care. Ele deveria ir direto para uma clínica. Isso não quer dizer, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que é um paciente que não precisa de fisioterapia. Precisa de fisioterapia, mas não é atendimento domiciliar. O que se entende por atendimento domiciliar? Pacientes que são impossibilitados de sair do seu âmbito domiciliar, da sua casa, que ele não tem mesmo condições, tá bom? E mais, a gente anda deparando muito com isso, com pacientes que têm vida ativa, que trabalham, que faz todas as tem todos os seus compromissos e querem estar dentro de um home care sem necessidade. Na verdade, meio que o home care está perdendo sua essência, porque o paciente que precisa de fisioterapia e que tem uma vida ativa, ele tem que ir para uma
clínica, porque ele é independente. O paciente que precisa de home care é um paciente que é dependente. Então, o correto seria a fisioterapia a domicílio para estes casos, onde tem que explicar que o home care ele tem início, meio e fim. E que o paciente, por mais que o médico tenha passado lá fisio diária, e daqui a 30 dias o fisio fez a avaliação e ele detectou que esse paciente não precisa mais de fisio diária e precisa de fisio 3 vezes por semana, quem determina isso é o fisioterapeuta, tá? Quem determina somos nós, fisioterapeutas.